Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos estudos aí dentro do continente americano, galera. Tema da nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a geografia de Cuba. Primeira coisa, galera, onde se localiza Cuba, né? Cuba se localiza no continente americano, disso nós já sabemos. Mas nós sabemos também que o continente americano tem duas formas de ser regionalizado. A regionalização histórica e a regionalização geográfica. Segundo a regionalização histórica, Cuba se localiza na América Latina. Foi uma colônia de exploração espanhola, então é um país latino-americano. Segundo os critérios de localização geográfica, Cuba se localiza na América Central, na parte insular da América Central, aquela parte composta por arquipélagos, já que Cuba, galera, é uma ilha localizada aqui próximo ao Mar do Caribe, na América Central. Por ser uma ilha, Cuba não faz fronteiras terrestres com nenhum país. Ele tem alguns países vizinhos que são muito próximos, entre eles os Estados Unidos, que se localizaria mais ou menos aqui. Isso aqui é para ser o nosso mapinha de Cuba. Estados Unidos, o Haiti seria um pouco aqui ao leste e a Jamaica um pouco mais ao sul de Cuba, galera. Não faz fronteiras terrestres com nenhum país, porém os limites territoriais cubanos, né, seriam o Golfo do México, o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe, galera. Segundo o território de Cuba, tem cerca de 110 quilômetros de extensão, não é um território extremamente grande. E com uma população de cerca de 11,6 milhão de habitantes, né, 11,6 milhões de pessoas que habitam a ilha cubana, Cuba tem uma densidade demográfica de cerca de 104 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica, em comparação com outros lugares, uma densidade demográfica relativamente alta, galera. Vamos lá, tratando um pouquinho dos aspectos naturais de Cuba, só as principais características, né, desses aspectos naturais. Primeira coisa, o relevo majoritário dentro do território cubano são as planícies. Eles não têm grandes altitudes em Cuba. A maior altitude de Cuba tem cerca de 2.000 metros de altura só, que em comparação com outros locais dentro do continente é relativamente baixa. E sendo que a maioria do território cubano é constituído por planícies, o que favorece bastante, né, o desenvolvimento da agricultura dentro do território cubano. O clima, majoritariamente devido à localização geográfica de Cuba, o clima principal, o clima do território cubano é o clima tropical, galera. Agora tratando um pouco sobre os aspectos econômicos da ilha de Cuba. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Cuba é um regime socialista. Vamos falar um pouco disso no final da nossa aula, que eu vou tratar aqui a Revolução Cubana. Mas tratando dos aspectos econômicos da atualidade em Cuba, primeiro, a indústria não é extremamente desenvolvida devido aí a critérios sociais e históricos, porque sua indústria, em comparação com outros países, ela não tem tecnologia de ponta. Porém, ela é desenvolvida em algumas áreas. Um dos principais ramos, um dos principais produtos industriais exportados por Cuba são medicamentos. Ou seja, mesmo não tendo uma grande tecnologia, ela tem capacidade de produção, sim. Sendo que os principais aspectos que a indústria cubana tem é de atender majoritariamente as necessidades da população. Por mais que ainda exporte parte da sua produção, a maioria esmagadora da produção industrial cubana tende a abastecer a própria ilha de Cuba. As indústrias principais, elas produzem alimentos, remédios e também o tabaco, que é um produto de exportação, os famosos charutos cubanos, que nós vemos tantos aí nos filmes norte-americanos. Sobre a agricultura, como eu disse, por ser um território majoritariamente de planície, você tem um desenvolvimento de agricultura mais facilitado. O principal produto de exportação da agricultura cubana é a cana-de-açúcar, para o consumo interno, mas também é o principal produto de exportação cubano para outros países. Lembrando que Cuba tem um embargo econômico também, galera. E o principal ramo econômico da ilha de Cuba é o setor de serviços. Principalmente, né, o mais conhecido de todos, que é o setor relacionado ao turismo. Segundo estatísticas, os dados cubanos apresentam que cerca de 74% do produto interno bruto da ilha cubana vem do terceiro setor da economia, o setor de serviços, tendo o turismo como o principal destaque. Por que, galera, que tem essa discrepância tão grande? Porque Cuba, ela é, dentro do continente americano, a única república socialista, a única política socialista, o único Estado socialista dentro do continente americano é o Estado cubano. E como que isso aconteceu, galera? Primeira coisa,
Revolução Cubana. É impossível a gente falar de Cuba sem tratar da Revolução Cubana, que teve alguns personagens muito importantes e muito conhecidos dentro de todo o continente americano, que são eles Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Quem são eles? São os líderes, os principais líderes da Revolução Cubana, que retirou do poder no ano de 1959 o ditador Fulgêncio Batista, que havia aplicado um golpe militar no ano de 1952, galera. Ou seja, o que acontece? Fulgêncio Batista era um ditador que tinha muito apoio do governo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos usavam Cuba como seu quintal, digamos assim, né? Os livros de história tratam Cuba como o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exploravam muitos recursos naturais de Cuba, explorava muito as paisagens, explorava muito a população cubana. E isso fez com que acontecesse um certo sentimento de animosidade da população. Com isso, galera, os guerrilheiros, né, liderados aí por Fidel Castro e Che Guevara, fizeram várias tentativas de derrubar o governo de Fulgêncio Batista, até que conseguiram isso no ano de 1959. Com isso, eles implementaram uma política que inicialmente não seria socialista, mas seria nacionalista, que valorizaria mais a população e a economia dentro do próprio país. E isso causou um desgaste muito grande na política entre Cuba e Estados Unidos, porque grande parte das empresas que existiam em Cuba eram estadunidenses. E com isso, o governo cubano, após 1959, começou a estatizar essas empresas, pegou as empresas e tomou elas de seus donos. Ela fez também a reforma agrária, que foi a redistribuição das terras para os pequenos agricultores, sendo que essas terras pertenciam anteriormente a latifundiários norte-americanos. Com isso, o governo norte-americano tentou, digamos assim, que sabotar o governo cubano no ano de 1961, que deu errado, e com isso os Estados Unidos quebrou as relações comerciais que havia com Cuba, e implementou aí também, após isso, o embargo econômico a Cuba, onde nenhum outro país aliado dos Estados Unidos poderia ter relações comerciais com Cuba, galera. Isso fez com que Cuba hoje, por mais que ela consiga se desenvolver socialmente dentro do seu próprio território, economicamente é só o 80º maior PIB do mundo, no ranking dos países mais ricos do mundo, devido à sua falta de relações comerciais com países vizinhos, devido ao embargo econômico implementado pelos Estados Unidos, galera. Tratando aí sobre a geografia de Cuba, galera, falamos ali alguns dos principais aspectos: localização geográfica de Cuba, um pouco da sua natureza, um pouco sobre a sua economia, um pouco sobre a sua sociedade e um pouquinho, né, fizer um pouquinho diferente, tratamos um pouquinho sobre a história de Cuba, para a gente poder entender o que é Cuba hoje dentro do continente americano. É a única república socialista, de política socialista, né, que existe aqui dentro do continente americano, com todos os seus problemas e também com algumas das suas coisas que têm destaque. Um exemplo disso, Cuba tem hoje uma expectativa de vida média da população de cerca de 79 anos, que dentro do continente americano é uma expectativa de vida relativamente alta. As políticas sociais do governo cubano também influenciam muito na qualidade de vida, principalmente na saúde da população cubana. Cuba foi um dos únicos países do continente americano que atingiu as metas da ONU para atendimento à saúde básica da população. Porém, nem tudo são mil maravilhas e existem muitos problemas, principalmente relacionados à falta de liberdade de expressão dentro do país. E também o atraso tecnológico, já que o país não importa tecnologias devido às suas próprias políticas e ao embargo econômico, não existe muita coisa tecnológica na ilha. Por exemplo, a internet ainda é como é que você pode dizer, um benefício de muito poucos os que habitam ali a ilha de Cuba, galera. Com isso, eu espero ter falado alguns dos principais aspectos aí sobre a sociedade cubana para vocês. Sei que tem muitas perguntas e muitas dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, galera. Qualquer dúvida, eu já tenho um videozinho aqui no meu canal onde eu falo um pouco sobre o socialismo. A gente entende o que é esse socialismo, a economia planificada, que é o tipo de governo, o tipo de economia implementado no território de Cuba. Se quiser entender um pouco sobre o que é o socialismo, é só procurar aqui no canal que você vai achar um videozinho onde a gente trata especificamente sobre o que é o socialismo, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só falar. Até a nossa próxima aula aí.